Eu gosto muito da frase que diz que a política é a arte do possível, né? Sim. Se a gente tem bandeiras inegociáveis, e claro, eu não estou dizendo que tudo é negociável, mas se a gente se enrijece, pelo menos ao diálogo, a ouvir as partes, ou ver as coisas de perspectivas diferentes, a gente acaba perdendo trilhões de oportunidades de crescer, de aprender, de realmente entender como as coisas funcionam. E tem uma outra frase que eu também não vou me lembrar de quem é. Hoje minha memória tá péssima. Acho que é o cansaço das convenções. Que diz que eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou pra frente. Então, vamos indo, vamos corrigindo o que tá de errado, vamos seguindo. E se der errado, a gente muda de opinião. E aí tem uma frase de JK, essa eu lembrei, que ele diz que eu não tenho compromisso com erro. Errou, eu errei no passado? Não, a gente corrige. Até porque não vale a pena você se manter no erro sabendo que é um erro, só para dizer que você tem um lado. Aí você está se tornando uma pessoa burra e infiel com o real objetivo da política, que é melhorar a vida das pessoas. É exatamente isso, né? E aí, viu, a gente acaba esquecendo e ignorando que dentro dos espectros políticos mais à direita ou à esquerda, existem também outros espectros dentro da própria direita, dentro da própria esquerda. Basta a gente lembrar que esses termos, tal como a gente se refere a eles hoje, surgiram ali no contexto da Revolução Francesa, tudo mais, a Assembleia Geral dos Estados Franceses, e dentro da própria ala dos jacobinos e dos girondinos, existiam dentro desses dois grandes grupos as facções, outras bandeiras eram levantadas, e assim, naquela época eles lutavam pelo tal do liberté, égalité e fraternité. Que talvez se usa até hoje, né? Talvez não tenham conseguido atingir, talvez não conseguiram atingir esse objetivo quando você vai estudar de fato o que foi esse primeiro momento das revoluções e das contra-revoluções que foram acontecendo anos depois. Mas existe muito mais política para além da direita ou da esquerda. Sim. Até porque seu João, Dona Maria, que acorda 5, 4, e eu já fui, né? Eu já tive a oportunidade de tentar transparecer ou de tentar transportar essas ideias para as pessoas dos mais variados espectros sociais e financeiros, Wilhelm. O problema dela é totalmente diferente de um problema de uma pessoa de uma outra classe. Sim. Né? Mas a política é uma ferramenta, justamente como você bem falou, de transformação da vida das pessoas. E a gente nunca deve esquecer disso. Porque se a gente esquece, Wilhelm, é aquela clássica frase também, né? O silêncio dos maus, né? O silêncio dos bons, perdão, acaba justamente abrindo espaço para que os maus ocupem. Não existe vácuo de poder quando se fala em política. Então, infelizmente, em nosso país, a política e o político está demonizado. E é ruim. Isso é ruim, porque só favorece justamente, primeiro, aqueles que já estão no poder, ou aqueles que desejam chegar ao poder com desejos, talvez, obtusos, desejos obscuros. Esse vácuo que você falou, eu lembrei de um... Eu estava assistindo uma vez o podcast do Podpah, na entrevista que eles chamaram o Mano Brown lá. Aí, todo mundo... Eu não sei qual é a aura que envolve o Mano Brown, mas onde ele chega, as pessoas ficam caladas, com medo, um respeito latente que existe, assim... E aí ele chegou, o pessoal, todo mundo ficou quieto, assim, nervoso, sem saber o que dizer. Aí ele virou, assim, pro Igão e pro Mito, que fez, vocês gostam de grife? E os caras, tá, o que eu respondo? Eu respondo que sim, eu respondo que não? Isso a gente gosta. Aí ele disse uma frase que eu lembrei disso, de não existir lacuna. Ele fez, alguém vai ter que usar. E é bom que seja nós. O poder, ele vai existir. Pode ser numa democracia, pode ser numa monarquia, pode ser numa ditadura. O poder, ele existe. As organizações, elas vão existir. Então, alguém vai ter que ocupar. Diante desse alguém vai ter que ocupar, é bom que sejam os bons. Entendeu? É bom que seja de pessoas bem intencionadas, pessoas realmente comprometidas, porque se a gente abre, o pessoal chega. E é o que a gente vê hoje, né? As pessoas falam, eu não quero falar de política. Beleza, só que se eu não falar de política, deixa que outras pessoas falem. E aí essas outras pessoas acabam, e aí aspas gigantescas, te representando nesse contexto. É exatamente isso, exatamente isso. De novo, repetindo aqui, não existe vácuo quando se fala em política, né? Todo espaço há de ser preenchido. Isso é uma lei da física, da química, e acaba se replicando também na política, que é a ciência das relações pessoais e interpessoais. E as pessoas, antes de mais nada, Wilhelm, precisam entender e compreender que a política não é tão somente aquela política institucional. Ali é uma seara da política. A política é feita no dia a dia constantemente. O ato tão somente, por exemplo, de você ir comprar alguma coisa no mercadinho e fazendo aqui uma suposição que você tenha esquecido a quantia para poder pagar e você fala, não, daqui a pouco eu volto. Ali você está sendo um ser político, você está colocando o seu nome, a sua honra, a sua palavra de que, olha, tá faltando R$2 aqui para comprar isso aqui, mas eu trago já. A política é isso, a política ela é feita a todo momento. E existe, claro, interesses talvez que nós não conheçamos
de pessoas que querem cada vez mais afastar as boas pessoas, as pessoas com bons interesses, com boas ideias, com novas formas de pensar justamente dessa política institucional. Isso, ao meu ver, é um dano gravíssimo, não tão somente para as atuais gerações, como também para as futuras gerações. Porque é importante lembrar o que dizia lá o Frédéric Bastiat, né, um liberal francês, que ele falava, né? Tudo tem dois lados, o que se vê e o que não se vê, né? Então, quando um político está lá na tribuna discursando, aquilo é o que você vê, aquilo que você está ouvindo. Mas saiba você, de antemão, que existe muita coisa que está ali por trás que a gente às vezes não conhece ou que vai demorar muito tempo para entender. Com toda certeza existe. Com toda certeza existe.